Salve, salve, minha gente prudentina. Mais um episódio do podcast começando. Muito obrigado você que está nos acompanhando aí, seja no Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. Onde mais a gente está, Pedrão? Nos botecos perto da faculdade, no boteco aqui na esquina perto do Inova. Tô brincando, a gente tá em todos os lugares na internet. É sobre isso. E aí, ele disse ou ele não disse isso? Ele não disse isso. Não disse? Às vezes eu até digo também, ué, por que que não? Né? A gente tá aqui pra falar hoje. Bem-vindo aí, Brunão, tudo bem? Obrigado, eu agradeço muito o convite de vocês, sou muito feliz de estar aqui. Cidade que mora no meu coração, né? Apesar de ter nascido aqui, mas bom demais estar aqui. Diretamente de Santo Anastácio, né? Diretamente de Santo Anastácio, eu tenho uma teoria, Brunão. Então não sei se você já me confirma isso. 75% da população mundial nasceu em Santo Anastácio. Mas saiu de lá, né? Saiu de lá antes mesmo do primeiro mês de vida. Todo lugar que você vai tem alguém que nasceu lá, incrível. Outra coisa, se todo mundo que nasceu em Anastácio voltar um dia para Anastácio junto, não tem como ficar na cidade. Não tem. Já tem cerca de 20 mil habitantes lá. E eu já digo que tá lotado, viu? Tá lotado. Umas pessoas têm que mudar pra cá ainda. Por isso que criaram o Ribeirão dos Índios ali do lado. Não. Ribeirão dos Índios é o quintal de Santo Anastácio, que é o quintal de Prudente, né? Quintal do quintal. Tem 20 mil em Anastácio morando lá. Morando. Nascidos, cerca de 20 milhões. Por aí. Pô, igual a gente já agradeceu você, agradeceu os nossos patrocinadores também, né, Verdade, Pedrão? verdade. Pode Já esquecer deles. Vamos já presentear o Bruno. Bruno, abre aí, fica à vontade. Tem um presente. Tem um recebidos aí, Tem um recebidos pra você a Kender fez essa mesmo por nós? Fez. Com carinho, agradecer lá o Diegão, o Gabi, todo mundo que tá nos apoiando aí. E nosso querido amigo Maurício. Maurício Caldeira, lá da Ultracel também, sempre fortalecendo a gente. Com os nossos recebidos também, salvando das quedas de bateria de celular, das telas trincadas e tudo mais. Lá na Ultracel, toda a manutenção de celular você vai encontrar por lá também. Pode procurar o Maurício, que o Maurício vai dar uma força, não é isso, Fábio? Só falar que soube da Ultracel aqui no Prudencast que ele descontinho manhoso. Ele vai dar uma chorada que ele libera o descontinho. Aí, ô, Brunão. Essa aqui vai pra coleção, lógico, né? Que honra. O primeiro, espero que de muitos aí, né? Isso aí. Brunão é lá do canal Ele Não Disse Isso, né? O canal Ele Não Disse Isso, no canal no YouTube e também de muitos outros lugares também, né? Relacionado sempre a conteúdo com esporte, principalmente com futebol, mas... comecei muito tempo lá atrás em outras páginas também, que eu vou contar mais pra vocês aqui por onde eu passei, mas hoje você me acha principalmente lá no canal do YouTube do Ele Não Disse Isso, e de vídeos diários aí, temas variados, curiosidades, notícias, tô sempre por lá postando conteúdo sobre futebol, né, que é o que eu mais gosto, vamos dizer assim. E assim, você que acompanha o futebol, você que gosta de humor e tal no futebol, gosta daquela resenha mais descontraída, certamente você já leu ou viu algum conteúdo produzido pelo Bruno. Pode até não saber que era aqui da região, né? Mas muita gente nem imagina, né? Nem imagina. Eu mesmo não sabia. Eu também não. Pois não, tem muita gente da minha cidade de Anastácio, daquele tamanho, que não sabia também. Por incrível que pareça, muita gente não se conhece lá. Nossa! Legal. E como que surgiu toda essa relação, Bruno? Você acordou um dia com a vontade de fazer o canal? Como foi? Muito tempo sem ter o que fazer, lá atrás. Isso começou, na verdade, lá em 2013. Em 2013 eu tinha acabado de sair da escola, né, do colegial, terminar o terceiro colegial. E aí, aquele ano, eu não sabia o que ia fazer, não sabia qual faculdade cursar ainda, nada disso. Então, eu tinha muito tempo livre em casa, um privilégio também de ficar um ano parado aí, muita gente não tem esse privilégio. E lá naquela época eu Eu gosto muito de futebol, sempre acompanhei, e era o auge do Atlético Mineiro, do Galo, e o Vitor é de Santo Anastácio, o goleiro Vitor. Grande Vitor, tá mais convocado pra vir aqui. Mais lógico, um que nasceu em Santo Anastácio também. Mais um. Tem uma estátua lá em Belo Horizonte de Santo Anastácio. Mas enfim, começou lá. E o Galo tava naquele auge, voando, Ronaldinho e tudo mais. E o Facebook já existia, lógico, mas as páginas, principalmente o Desimpedidos, surgiu naquele ano. E aí, tinha umas páginas de meme que era, não sei se vocês se lembram, que
era Cristiano Ronaldo escrito errado, Neymar escrito errado, Messi com C cedilha. Eram umas Os mil páginas... grau da vida. Isso, né? 1000 grau, essas coisas. E aí eu tinha uma página do Santos, um blog do Santos, que via eu e mais 10 pessoas, né? Que eu ficava lá postando as minhas loucuras. E aí eu conheci o Edu do Futirinhas, sabe? O canal Futirinhas, Sim, que também é gigantesco. O blog era mais ainda. E eu conheci ele, porque ele é santista também e tal, e ele era um dos administradores dessas páginas 1000 grau aí, lá de 2013. Não é de Anastácio também. Não, esse não é de Ah, Anastácio. E conhecendo ele, ele era o administrador dessa rede de página, que na verdade era dos mesmos donos. Eu não sei se ele era o dono, mas ele administrava. E o critério para ser criador de conteúdo naquelas páginas dele, que ele impôs para tomar conta, era ser santista. Aí eu falei, pô, eu me enquadro nisso aí, eu tô pronto. E aí ele me deu a oportunidade de ficar postando na página dele, só de brincadeira mesmo. E eu falei, pô, isso aqui é muito massa, porque imagina, você posta uma coisa e um monte de pessoa valida aquilo que você tá fazendo, sabe? O ego já vai, eu falei, nossa, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é massa de fazer, porque muita gente tá gostando, muita gente pensa igual. E ele permitia que a gente criasse páginas e divulgasse lá, que já eram páginas grandes, com mais de 100 mil seguidores na época, que já era muita coisa. Naquela época, ter 100 mil seguidores, você passava de 15 mil curtidas em cada postagem, sabe? O compartilhamento era muito grande. O engajamento entregava para todo mundo. E aí eu criei o Brasileirão 1000 grau, uma página que chamava Brasileirão 1000 grau, lá em 2013. Era nessa fase. Tinha o Corinthians 1000 grau, que era o mais famoso, que estava no Desimpedidos. Eu criei essa página lá e fui divulgando nessas páginas maiores e foi alavancando, assim. Chegou a bater uns 40, 50 mil seguidores na época. Rendia muito, engajava muito. O pessoal gostava, era o Brasileirão na época que o Criciúma tava com o Paulo Baier lá e tudo rendia, tudo bombava. No outro ano, ano de Copa do Mundo. E em 2014, eu passei 2013 só fazendo na brincadeira, fazendo desse jeito. Aí em 2014, em novembro de 2014, eu criei o Manual do Jogador Ruim. Quando eu criei o manual, fiquei lá, joguei no Google Manual do Jogador Ruim. Foi uma foto do Jô que apareceu, a primeira foto do Google. Por isso que é o. Por isso que o foi Jô. durante muito tempo a foto do Jô. Não porque eu nunca achei ele ruim, mas eu coloquei lá Manual do Jogador Ruim. Foi a primeira foto que apareceu, foi a primeira que eu coloquei lá e ficou durante muito tempo. E fiquei uns meses sem postar nada lá. E passou, essas páginas de memes aí foram hackeadas e excluídas. Putz, quase todas elas foram hackeadas na época e tal. E já eram gigantescas, assim. Provavelmente chegariam a bater 1 milhão muito rápido, aquelas páginas. Porque era, assim, do mesmo tamanho do Desimpedidos na época, sabe? Depois o Desimpedidos deslanchou. E aí eu foquei no Brasileirão 1000 grau, na minha página, e falei assim, eu vou fazer alguma coisa muito diferente de todo mundo no Manual do Jogador Ruim. Eu vou assim, perder a linha, vamos dizer, né? Vou entrar num Enfiar o pé na jaca. personagem, eu vou entrar num personagem e vou ao contrário do que todo mundo fala, eu vou tentar implementar aqui para ver se deslancha. E nem todas as vezes politicamente correto era o conteúdo de lá, né? Hoje em dia não cresceria da forma que cresceu e também assim, eu mudei muito daquela época para hoje e naquela época não necessariamente era o que eu pensava. Era só um personagem assim, meter o louco mesmo e criar o conteúdo que ninguém estava criando. Basicamente o que ninguém tinha coragem de falar, a gente falava lá, mantendo o máximo de respeito possível, mas muitas vezes desrespeitando também muita gente, muita torcida, muito time, enfim. A zoeira mesmo. A zoeira era, assim, pesada. pesada. E foi dando certo a página. Ela, organicamente, foi crescendo, crescendo cada vez mais. Não parava de crescer, não parava de crescer. Passei ali, no final de 2014, março de 2015, comecei a postar muito. Em 2 meses ela tinha mais de 60 mil curtidas. Eu falei, cara, isso aqui... Isso no Facebook. No Facebook, no Facebook. Instagram, depois de muito tempo só que a gente foi migrar para o Instagram. Eu falei, cara, isso aqui tá diferente de todas as outras.
O engajamento era insano, assim. Eu acordava de madrugada, 5 da manhã pra ir pra faculdade, eu postava lá um bom dia característico, descascando, assim, tipo um decreto mesmo. Aham. E eu postava um bom dia e era papo de 50 mil compartilhamentos no bom Caraca. dia. Eu falava, cara, isso aqui tá diferente. É quase todos os curtidores da página estão aqui, ou muito mais gente tá vendo. E comecei a postar muita coisa lá. E aí, foi aí, em 2015, começo de 2015, postei até 2016. 2016 inteiro, foi de 60 mil para 500 mil seguidores a página. E aí, engajava muito, formava opinião. E era uma coisa, já começou a ficar... A gente tem que pensar. Eu já não tava mais sozinho também, no começo sim, mas logo ali depois dos 60 mil, a mesma galera que tá cuidando hoje lá da página, que fica com ela, a maioria deles já estavam comigo lá também. E eu falei, pô, agora, tipo, não tinha nem ideia de como é que ganhava dinheiro com isso, pra ter uma noção, assim. Falava, pô, velho, nossa página engaja mais do que tal. Os caras tão, sei lá, fechando contrato com não sei quem. Eu falei, como é que faz isso? Na época era só por brincadeira, né? Uhum. E aí a gente falou assim, pô, será que a gente tem que pensar num conteúdo que, que case com alguém, com comercial? Será? Porque esse conteúdo que a gente faz aqui pra alguém vir aqui e querer vincular a imagem dele com isso vai ser, Vai ser difícil. vai ser duro, velho. E se a gente for mudar na hora de falar com o público para divulgar um produto, falei, nossa, isso vai ser muito complicado de fazer. E em 2016 a gente não fechou nada, apesar de ter 500 mil seguidores. Caramba, já tinha tudo isso. Engajar absurdamente. Com certeza, na minha opinião, assim, a página que mais engajava em relação ao futebol no Facebook. Não era a maior, mas com Eu lembro certeza do era... grupo que tinha dentro O do grupo Facebook, tinha mais de era 300 mil insano, membros. insano. Era Tinha- insano. A galera postando Não. de 24 10 em horas. 10 minutos, cara. Não, e tinha mais de 300 mil membros o grupo. Sim. Era uma seita, sabe? que se criou ali. Aí eu falei, cara. Aí veio 2017. No final de 2016, a FUT entrou em contato. Ó, não, pra você ver. O menino que trabalhava comigo lá, que é o Thiago, ele tá comigo até hoje. Agora, ele não disse isso. Ele é de São Paulo. Ele falou: vou mandar a proposta. Ele trabalhava na NWB. Não, na Local Web. Ele trabalhava na Local Web, agora ele trabalha na NWB. NWB é a produtora do Do Desimpedidos. Desimpedidos. É o Isso. Thiago. Zago. Ele. Aí a gente começou a conversar, criou uma amizade e tal. Ele já era mais experiente, a irmã dele trabalhava em agência, trabalha ainda. Aí ele falou assim: vou mandar proposta pra algumas lojas. Ele falou: pô, teve uma loja que aceitou, a Food Fanatics. Eu falei: pô, já ouvi falar. Fazia a menor ideia que era de Prudente. Já ouvi falar, pô, muito massa, vamos fechar. Nunca tinha fechado nada. E aí ele falou assim: beleza, vamos fechar e tal. Eu falei: pô, mas como é que a gente vai fazer uma publi, velho? Aí os caras falaram assim: já que vocês são de Anastácio, que eu e o outro que cuidava era de Anastácio, vem aqui, vamos fazer uma reunião presencial e tal. Fui lá, eu conheci os moleques tudo lá, que trabalhava lá. Chegamos lá, eu não sei nem conversar com essa galera aí. Eu não sei nem o que eu vou falar, porque assim, sabe, totalmente despreparado, brincando E sobre a FUT futebol. foi o primeiro O primeiro parceiro. O primeiro publi foi a Food Fanatics. E daqui. E a página já tinha uma proporção. Que loucura, né? Porque, assim, são, como podemos dizer, né? Duas empresas. O oficial o Manual do Jogador Ruim e a FUT, Sim. uma colada na outra. E Exatamente. que ninguém Precisa de uma sabia. ponte ninguém lá em sabia. São Paulo Pra chegar até acontecer. aqui. E tipo assim, o Zago entrou em contato com a FUT e ninguém sabia. O Zago não sabia que era de Prudente, a FUT não sabia que os moleques da página era de Anastácio e a gente não sabia também que a FUT era de Prudente. E aí a gente fez essa primeira publi, né, com a FUT, e a página já tinha mais de 500, 600 mil seguidores. Eu falei, pô, a gente vai ter que pensar numa coisa muito bem elaborada. E a gente começou a pensar, tipo assim, pô, fui dar uma vasculhada no site da FUT e falei, cara, eles têm muita camisa que você não acha em lugar nenhum. Pô, tem umas camisas aqui da Juventus da Moca. Time pequeno, de É. menor expressão, mas bem Juventus tradicional da Moca, aqui, né? tem aqui o 15 de Bem Piracicaba. legal Eu isso. falei, pô,
dá pra fazer uma coisa legal, porque o torcedor, o seguidor do manual era mais, sabe, saudosista e tudo mais. A Uhum. gente ajudou a criar esse saudosismo aí também pelo engajamento que tinha antes. Aí eu falei, vamos pensar. Pensamos e tal. Um mês eles fecharam, né? Porque eles também não tinham tido muito parceiro, assim, sabe? Naquela época, você ter um É, influenciador parceiro era, assim era era, muito difícil. Era não muito era era, difícil. desbravar um era, novo meio de é. fazer publicidade. Né? Exatamente. E aí, falei, vamos tentar e vamos ver o impacto. A gente fez lá, eu nem lembro o que foi, mas foi relacionado a esses times do interior, assim. Eles marcaram outra reunião. Depois da primeira postagem, eles marcaram outra reunião. Aí a gente foi lá de novo. Me levou para conhecer a empresa toda, sabe? O estoque, tudo. Fala, não, a gente vai continuar e tal. E o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. Engajou tanto, o pessoal fazia tanto o que a gente queria que eles fizessem lá, que a métrica, o Facebook, ele disponibiliza quantas pessoas clicaram no link e Uhum. tudo mais. E naquela publi, por exemplo, o post eu lembro que teve mais de 15 mil curtidas e teve mais de 100 mil cliques Nossa. no link da FUT. Era como se você levasse uma cidade inteira pra dentro de uma Pra loja. dentro da loja, entendeu? Metade Prudente pra É. dentro da Pois loja. é, e no início era mais isso que eles queriam, levar gente nova pra dentro da loja, né, pra conhecer o site e tudo mais. E eles gostaram muito e a gente ficou com essa parceria durante muito tempo, muito tempo. Depois eu cheguei a trabalhar lá, trabalhei lá em 2017 por 6 meses, 5 ou 6 meses, conheci toda a galera e a gente estendeu essa parceria de 2016. Eu ainda tenho essa parceria até hoje, mas em relação ao manual, foi até 2019, de 2016 a 2019, sem interromper a parceria durante muito tempo e agradava todo mundo, né? Mas 2017, pulando assim, voltando para crescimento da página, né? Uhum. Foi mais ou menos o início ali já de começar a trabalhar com isso. Eu já fazia desde 2013 por brincadeira e eu comecei a trabalhar com isso em 2016 no final, que foi quando entrou o primeiro patrocínio, assim, a primeira parceria. Aí que vocês viram que Aí dava eu falei, pra pô, monetizar a coisa. a gente conseguiu. E a gente já tinha um exemplo para mandar para outras empresas também. Porque quando você vai atrás de um parceiro, eles querem ter uma noção do que. Beleza, como? Até onde essa parceria pode chegar. né? Exatamente. Como que vocês vão divulgar esse produto? A gente já tinha ali um resultado, entendeu? Para chegar em outras. O melhor de tudo é você ter contato. Você vai fazendo contato e aí você consegue. Porque quando você vai atrás da empresa e tudo mais, é mais difícil, até pelo receio, né? Tipo assim, como é que a gente vai fazer isso aí? As empresas, hoje em dia, é muito diferente, elas já estão abraçando muito mais. Mas a gente nem tá falando de tanto tempo atrás, a gente tá falando de 2017 e era Parece muito tanto difícil. tempo, né? Parece. Pois é, parece que Caraca. mas não, agora. Mas Então, a quer dizer, comunicação como um todo, de lá pra cá, mudou Sim, bastante. demais. mudou muito. Demais. O conteúdo, o formato do Sim. conteúdo. Aí, 2017, eu resolvi sair da faculdade, fui pra FUT, Você estudava o quê? eu estudava nutrição. Estudei 2 anos de nutrição aqui na UnoOeste. Também estudei educação física aqui na UnoOeste lá em 2014. Tudo a ver, tudo Tudo ligado a ao ver, que você não, fazia. tudo a ver. É que a minha ideia era trabalhar com futebol, com esporte. Falei, pô, Não importava como. O importante era estar no meio. era né? tá no meio. Eu falei, pô, isso aqui vai ser muito difícil de eu me formar aqui. Porque, sinceramente, aqueles 2 anos ali foram complicados. Tanto no Campus 1 quanto no Campus 2 foi. Eu falei, pô, não vai dar certo. Eu vou ter que ir pra outra área aqui. Eu vou ter que trabalhar com futebol de outro jeito. E paralelo a isso, desde quando eu fiz Educa lá em 2014, eu já vinha trabalhando com as páginas. Quando eu vi que eu falei, pô, eu posso trabalhar com isso aqui, eu posso usar isso aqui. Por exemplo, eu não tenho formação em jornalismo, em nada em marketing. Eu consegui uma vaga de emprego na FUT pelo que eu fazia nas páginas, que era basicamente para isso que eles me contrataram. E a gente teve um ótimo resultado lá. Nesses 6 meses, eles estipularam um crescimento para o Facebook deles e a gente conseguiu crescer mais de 50 mil seguidores. Tipo assim, sabe? Eles faziam o tráfego pago lá e tudo mais, mas só tinha postagem sobre venda, sabe? É o produto, o link para o produto, e eles queriam um conteúdo mais orgânico, de que fosse viralizar, sempre com um link ali.
E vários Em vez de viralizaram. a empresa conversar com o cliente, ter uma pessoa conversando com o cliente Exatamente. através da empresa, né? Exatamente. Que acho que a grande sacada dos influenciadores é Exatamente, exatamente essa, né? Porque- Mas um pouco, hoje em dia, pelo menos o que eu vejo, né? Mudou um pouco isso também, né? Hoje, pelo boom de influenciador, uma página de uma empresa não consegue influenciar tanto como influenciava lá Exatamente. atrás, né? Exatamente. Isso Hoje quem influencia é o É influenciador o de influenciador, fato. Em quanto não a tempo empresa. isso mudou? Tipo, olha como foi rápido, Né? né? essas Essas viradas de chave. transições. Então, essas transições. E só para voltar lá no crescimento do manual, foi aí quando eu comecei a trabalhar na FUT, aí eu comecei a criar mais contato e tudo mais. A irmã do Zago, lá de São Paulo, trabalhava numa agência grande que conseguiu parceria com a Gillette pra gente. Então aí foi tipo assim. Pô, Gillette patrocinava a seleção brasileira. Pois velho. é, naquela época, levou a gente em conferência de imprensa da seleção brasileira, sabe? Caramba. Era uma parada assim que eu falava, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo, falaram assim, você quer fazer uma pergunta pro Marcelo? Eu falei, não, eu não quero nada, tô fora, que eu vou falar o que com ele? E era tipo, mas levava a gente em vários lugares, e nesse período, eu entrei na FUT, tinha, sei lá, 500 mil seguidores, eu saí da FUT 5 meses depois, tinha mais de 1 milhão a página do manual. E era uma das poucas do Brasil que tinha esse número no Facebook. E na época o Facebook era muito mais engajado do que. Era o point da galera, né? Era assim, era onde todo mundo tava. Hoje já não é tão assim, apesar de ter muita gente lá fazendo live e tal, tem outra pegada. Mas naquela época era muito forte o Facebook. Tinha que ter um Facebook forte, porque lá você colocava o link direto na postagem, ele não limitava o seu alcance por causa disso. E era muito mais fácil de você atrair alguém para algum lugar, entendeu? No Instagram é mais complicado, você não posta, você não coloca um link no feed. Ficar pedindo pra pessoa ir lá na Exatamente. bio E o tal. pessoal, é tipo assim, se você atinge 1.000, desses 1.000, 2 vai. Tá entendendo? Uhum. Essa é a proporção. E é muito ainda, eu acho. Mas naquela época não, pô, tava ali do lado. E a gente fazia umas jogadas, sabe? Colocava um texto sobre tal time do interior. E aí citava o nome do time, na FUT tinha lá a, a camisa do clube. A gente linkava, diminuía o link e colocava lá no clube. O cara queria, ele clicava. Ah, pô, acho que eu quero a camisa da Juventus da Moca. Uhum. Beleza, vai lá. E o frete era muito rápido, tudo. Então, tudo casou. Aí deu muito certo essa parceria, a gente seguiu. Passou, eu fui na. A gente fez essa parceria com a Gillette, e aí. Ali foi. Tipo assim, eu falei, caramba. Aí eu saí da FUT. Eu falei, eu tenho que focar mais nisso aqui. E, pô, me trouxe até aqui, né? Eles levaram o primeiro evento que a gente fez. A Gillette levou a gente pro Rio de Janeiro. E eles iam lançar uma campanha com a Luiz Chulapa. E levou a gente, o Igão do Podpah tava nesse rolê, o Lucas Inutilismo, uma galera, isso aí em 2017. Então, assim, E na época vocês eram maiores que eles. provavelmente. na época sim. Em termos de Facebook, de Aham. número, a gente era maior que eles. Hoje em dia, o Podpah tá aí, né? Não tem nem É. como. Só que, tipo, tinha muita Será, influ- Pedrão? Quem sabe um dia. Quem sabe? Não, A gente vai chega. chegar, lógico A que gente vai. chega. Pô. Ué. E tinha o pessoal do Fute Paródias, um pessoal que eu tenho contato assim até hoje com eles, por causa daquele evento lá de 2017. E levaram a gente pra lá e era uma experiência assim, falava, pô, por que esses caras da Gillette, pô, tá trazendo a gente aqui, bancando tudo, um hotel tipo assim, 5 estrelas na Barra da Tijuca, pra conversar com a Luiz de Chulapa. Eu falei, pô, eles tinham que me cobrar pra eu estar aqui, entendeu? Não tinha dimensão de que Não caía a ficha. isso, né? uma brincadeira podia levar a gente até lá. Porque na época que a gente fez, 2013, quem era patrocinado? Ninguém era patrocinado. Só atleta, cantor era patrocinado. Até lá, chegou em 2017 que a gente fez esse evento, e, pô, foi muito massa. O Aloysio tava junto. A gente ia pra praia junto, bebia lá na praia. Ave Maria. Era uma loucura, velho. Nem Tipo, cavalo aguenta. Nossa, era 7 horas da manhã, literalmente. Eu lembro que no segundo dia de evento, a gente já chegou tarde lá. Teve o jantar, a apresentação, os caras do Fute Paródias fizeram lá a música tema da campanha e tal. Eles distribuíram as camisas e tudo. E foi até, assim, 4 da manhã.
No outro dia, de fato, ia ser a roda de samba lá, que ia ter, ia apresentar o projeto e tudo mais. A gente acordou cedo, né? Falou assim, vamos descer pra praia, vai dar um tempo, né? Porque era só 2 dias. A gente desceu, tava lá, sentado de boa, tava o Igão, tava todo mundo lá conversando, trocando ideia. O Aloysio chegou, isso era umas 7h30, 8 horas da manhã. Ele chegou, ué, vocês estão tomando água de coco? Já tá na hora, já. 7 horas da manhã. Pegou uma garrafa E e ele foi tinha um evento pra entregar ainda. no dia. Exatamente. E ele entregou tudo naquele evento, viu? Porque a presença dele, cara, ele é sensacional. Ele é sensacional. Aquele cara é demais. E a gente teve a oportunidade de conhecer ele lá. E ele era um símbolo da página. Desde 2015, ele já foi um símbolo. Pelo modo como ele levava a vida. Depois de aposentar, e pelo que ele fala hoje, até quando ele jogava, né? Porque não tinha E ele tempo ruim conhecia pra ele. vocês, assim? Tipo, Ele conhecia a de saber página. as Ele as coisas da página e conhecia tal. a página. Eu perguntei pra ele, ele falou das postagens e volta e meia ele comentava em algumas postagens lá. E os clubes começaram a interagir com a gente. A gente lançava um decreto, eu postei alguma coisa relacionada ao Santos, algum título, o Santos comentou, o Corinthians já comentou, vários times assim começaram a interagir, Sport TV, esses lugares começaram a interagir porque a página engajava muito, né? Então era sempre interessante você estar ali. Uhum. Tipo, por mais que a gente não tinha a dimensão do alcance que tinha na época, as empresas sabiam, os clubes sabiam, eles tinham lá os especialistas deles e tudo mais. E foi nessa época aí, 2017, que aí eu parei com tudo e foquei 100% de trabalhar com internet, com página, futebol, esporte em geral, né? Mas mais voltado pro futebol. Mas ficou mais pro Facebook. E aí vai se virando, né? Tipo, não é sempre que tem parceiro, não é sempre que tem patrocínio. Às vezes você consegue manter 1, 2 parceiros, mas para você se manter mesmo assim, criar, fazer vou estipular uma renda, você tem que se vincula, se associa, vai para sites de notícias, tipo, o mais confiável possível. Os que eu fazia, eu mesmo escrevia as matérias. E nunca era notícia, era relacionado à página, sabe? Uhum. Então, assim, era um conteúdo de curiosidades e eu mesmo escrevia para eu compartilhar, para receber em relação àquilo. Porque tinha muita página que vendia notícia e nem sempre a notícia era confiável, né? Eu não queria vincular isso porque aí você perde credibilidade. Sim. Então, eu tentei manter ali, procurar caminhos aí para tirar uma renda legal e poder trabalhar com isso e focar nisso, que é o mais difícil para quem quer seguir e começar. A constância é o mais importante. Tipo, se você não tiver um cronograma e uma constância de conteúdo, de produção, não, o seu conteúdo pode ser sensacional. Tem algumas exceções que dão certo porque são muito bons, tipo o Whindersson, né? Que Ele já vai naturalmente acontecendo, naturalmente, né? ele não precisa, ele planeja muito, ele é muito inteligente, ele faz muito bem o trabalho dele. Mas no começo, só por ele ser ele mesmo, assim, esse É crescimento, tipo o Luva de Pedreiro. o hoje, Luva de, né? exatamente, o Mesmo Luva de esquema. Pedreiro, mesma coisa. Muita gente faz o planejamento. Você vê um vídeo ali no Instagram, no TikTok de 1 minuto, e você acha que foi feito ali. Você acha que o cara só falou, não, vou gravar esse vídeo aqui e beleza. Cara, tem muito planejamento ali por trás. Sim. Tem muito mapeamento ali do que tá acontecendo até você fazer isso. E tem os caras como Luva de Pedreiro, que joga a bola, alguém filmou e simplesmente virou um fenômeno porque acontece, mas Mundial. não é regra. Não é regra, Uhum. não é regra. Como que você vê o Luva de Pedreiro? Cara, ele é o retrato da maioria dos brasileiros que jogam bola. Por isso que todo mundo se identifica com ele. Eu falo dos brasileiros que foi quem alavancou ele, né? E quem colocou ele lá pra depois virar um fenômeno mundial. Porque ele é o típico. Se você for em Santo Anastácio ou em qualquer bairro aqui de Prudente que tem um campinho, Vai ter alguém fazendo vai isso ter aí. alguém fazendo isso. Imitando algum jogador. Imitando um jogador com a camisa do zoando, Cristiano tal. Ronaldo, zoando com os amigos. E na maioria das vezes o campo não tem grama, joga descalço. É básico. 99% das crianças que jogam bola, dos adolescentes, se enxergaram ali. Falaram, cara, esse cara. E toda a humildade dele também, né? Dá pra ver que ele é muito simples
E o que ele faz, ele acredita 100% no que ele tá fazendo. Ninguém acha que ele tá tentando enganar alguém. Não, nada disso. Tipo, ele tá lá fazendo o que ele mais gosta e, tipo Passa a assim, verdade dele, né? passa a verdade dele, é isso que a galera gosta de ver. A galera gosta de ver que o cara tá ali sincero. Ele tá. Ele cresce pela pessoa que ele é, né? Exatamente. Porque quando o planejamento é nítido, tá ali, o pessoal dá uma distanciada. Você fala assim, pô, esse cara tá forçando a barra forçando e aqui tal. e tal. Nele você não enxerga isso. Uhum. Ele foi agora lá no PSG, postaram um vídeo dele no Insta do PSG. Ele, inclusive, fez um golaço lá. Tipo assim, Não é só no campinho de não terra é só no que ele campinho de chuta bem. terra, não. Ele fez um golaço lá, digno luva de pedreiro. E, pô, tem 40 milhões de visualizações o vídeo no perfil do Instagram do PSG. O vídeo da renovação do Mbappé tem 10. Ele deu 4 vezes mais do que o Mbappé. vídeo da renovação do Mbappé, que era a coisa mais esperada pelos torcedores do PSG. Porque é um fenômeno e, tipo assim, é um brasileiro nato, sabe? Que tem os mesmos ídolos que a molecada tem, Uhum. que é o Cristiano Ronaldo, Neymar, sonhou até tarde em ser jogador de futebol, sonha até hoje, que a maioria da molecada, por mais que fala assim, com 13 anos, tem que começar com 13 anos pra você ser jogador. Mas, velho, o cara tem 20, ele sonha ainda. Sonhar, O velho. cara que joga bola até essa idade, ele tem. É. Ele sonha. Pensa nisso, pelo Ele- menos nem, Quem- nem quem não, tá né? consciente. Quem Pensa, entendeu? E aí, eu acho que todo mundo viu nele, assim, cara, esse cara aí, ele me representa. E aí levaram ele nesse nível que ele tá hoje, aí ele E, merece. além de acompanhar, torcem muito por ele. Torcem né? muito por ele. O que, Esse que é o bacana. é difícil, né? Tipo É. assim, porque quando uma pessoa chega a níveis como ele chegou, muitas vezes, sei lá por que motivo, né? Mas eu acho que é uma cultura mundial, né? E quando você vê alguém se dando muito, muito, muito bem, você tem que achar um problema nessa pessoa. Sim. Porque você não pode também. Pô, você pode se dar bem, mas nem tão bem assim. Por Nele que que você ele não tá vê. lá e eu não tô? Entendeu? Essas E, coisas. cara, essas coisas ele fez. Talvez seja essa a única diferença. Porque ele fez. Às Talvez se vezes você um tivesse moleque lá de feito, Santo Anastácio poderia ter exatamente, feito poderia e ter estourado. feito e e ter ter sido dado certo. ele. Entendeu? Tipo, na maioria das vezes é por isso. Mas por que ele não eu? Porque ele fez. Se você tivesse feito, talvez fosse você lá. E contra a maré, né? Ao invés dele, pô, mano, todo Dele mundo criticando aqui o que eu tô querer fazendo. mudar o que ele tava fazendo, não. Não, Ele falou, abraçou. beleza, vamos abraçar isso aí, vamos pra frente. Porque, cara, gente querendo te menosprezar, mas de fato, você vai olhar pra ele. Vamos supor que tem gente odiando ele, ou qualquer pessoa que crie conteúdo. Você para e pensa e fala assim: o que prejudica alguém é esse conteúdo? Tá prejudicando alguém? Não. E se for ver, não tá nem roubando espaço Não, de ninguém, de né? ninguém. Porque É um negócio completamente diferente. Diferente. E outra, a internet tem espaço pra todo mundo. Sim. Não importa se você faça a mesma coisa que a outra Sim. pessoa. Não importa. Porque, por mais que um podcast, hoje tem vários. E a tendência é aumentar, porque, na minha opinião, tá no começo. Você Eu- acha mesmo? Eu acho. Você não acha, Pedrão? Não. Eu Rapaz. acho. Eu acho que a tendência é aumentar. Por quê? Não acho, cara. Eu acho. Porque, por mais que eu venha aqui hoje e amanhã eu vá em outro, e depois eu volte aqui, vão ser conversas diferentes. Tipo assim, eu vou estar conversando com você. Você não vai no boteco quase toda semana É, conversar? a ideia- Não. Esquema. Exatamente. A ideia que eu tenho é essa. Eu tenho um melhor amigo, eu converso toda semana com ele há 15 anos. E toda semana tem um assunto diferente. Então, e eu, por exemplo, isso aí é uma opinião minha. Eu gosto de consumir podcast. No YouTube, a única coisa que eu vejo é podcast. E, cara, independente de quem seja. Pode ser de qualquer área. Pode ser do esporte, da internet, da música. Pode ser, assim, qualquer cantor que eu nunca tenha ouvido falar dele, eu vou lá e vejo o que o cara tá falando. Porque me prende, sabe? E a gente viu aí, pelos podcasts recentes aí que estão saindo, que prende muita gente. O gerente lá do Habib's, eu acho, que patrocina o Podpah, ele falou que a maior ação de marketing da história do Habib's foi com o Podpah, pô. Pô,
Uma chamadinha deles valeu mais do que todo o investimento Em TV, que em pagou TV milhões. que pagou TV, milhões, sabe? Eventos, Exatamente. várias Mas sabe, coisas. sabe por que eu falo que eu acho que vai acabar? Não que vai acabar, mas que o formato vai cansar. Eu acho que já tá perto do pico. Não de audiência, do Sim. pico de criadores de conteúdo, criadores de podcasts. Sim. Tem muito, cara. Mas será vai- que já vai chegar num tempo que, tipo, só vão ficar os Isso, bons, exatamente né? isso. Quem realmente faz Vai a boa chegar, qualidade? vai ter muita coisa. Aquele turbilhão de informação, turbilhão de. E como o Bruno disse, tá no começo É, ainda, né? tá, Pelo tanto que a é, gente vê sim, que tá sim. sendo criado. Mas e eu tal. acho que nem tanto no começo, eu acho que já tá atingindo a maturação mesmo. Uhum. Porque tem muito tipo É. de programa, de nicho, de tema, tem muito podcast. Vai chegar uma hora que cada nicho vai definir ali seus 3, 4, são os tops. Cada região ali vai definir 3, 4 ali, que vai ser o que eles vão ouvir, nichado para aquela localidade. E aí depois esses vão continuar. O produto vai cansar. É. Acho que a criação do produto vai cansar. E aí esses podcasts vão ter que se reinventando. É. Mais ou menos você falou da página do Facebook. Sim. O sim. começo daquela coisa de Não, isso é verdade. terra sem lei, entre aspas, né? De Sim. poder zoar, de brincar, esquecer o politicamente correto e aos poucos ir se Você adequando. Mas eu acho que é mais provável que o formato do podcast mude do que sature. Por exemplo, o Podpah hoje, eles fazem umas coisas que vai além. O podcast começou assim, por exemplo. Começou aqui, vamos dizer que pelo Flow, mas tem o Nerdcast, que é muito antigo, Sim. Uhum. e tem milhões de downloads direto lá. Não é por vídeo, é só podcast da forma como era antes, Uhum. raiz. E o Podpah hoje, ele sai da curva, né? Ele alcançou um pico, apesar, eu acho que não tem um ano de Podpah, e parece que eles já estão aí antes do Faustão já, né? De tanta gente que já foi lá. E Acho que eles são nos quase 500 já episódios. não, é muita gente, é Absurdo. todo dia. Teve meses aí que eram 2 convidados por dia, tipo, uma tarde e uma noite. Então, cara, imagina. Você ficar com... É muito assunto. Mas tem muita gente interessante pra ir Sim. também. E, na maioria das vezes, o que vai fazer bombar é alguém influente lá. Principalmente no começo, né? Você, pô, vou assistir esse podcast aqui. Por quê? Porque eu gosto de tal pessoa. E com a influência que eles tinham, eles levam, pô, sabe, jogador de futebol, cantor, gente muito famosa. E eles já precisaram se reinventar também. Porque eles fazem especial verão e vão pra Isso eu acho uma do praia. caralho mesmo. Acho Pra isso uma Vamos aí- fazer um lá repitaço, Pedrão? Vamos Pô, é fazer. muito louco, pô. Juntar com o Claro, Brunão aí lá, ó. Vamos, nós vamos. três. Final vamos do ano aí, repitaço. ó. Já tá lançado o final do Especial ano de aí, Vamos, verão ué. pro Dencast. Claro, Esqueça claro que tudo. sim. Porque é muito massa, pô. Você muda o ambiente, você já muda tudo. Se a gente não for pro Repitaço no balneário, a gente consegue ir. Claro. Mas Vamos ali, combinar né, isso aí. tá. Pô. Já vamos deixar marcado já. Vamos se organizar direitinho, sai. Sai louco, por que não? E agora, eles fizeram na Centauro, na final da Champions, antes, né, da final da Champions, Um pré-jogo ali, né? e com uma galera. O Lollapalooza, eles fizeram durante o evento, no Rock in Rio também, se eu não me engano. Então, cara, isso vai mudar, sabe? Eu acho que, igual, eu concordo com o que você falou, os melhores vão se estabelecer e depois não vai ter tanto espaço assim pra quem tá vindo depois. Isso aí aconteceu em tudo, em tudo. Porque lá atrás, quando eu tava no Facebook, e o Facebook começou a dar uma caída, a gente foi pro Instagram, conseguia manter as mesmas parcerias que a gente tinha e tal, e eu falei assim, pô, quero ir pro YouTube, né? Via o YouTube, eu falava, como é que faz pra ir pro YouTube agora? Como é que eu vou fazer alguém me assistir? Porque é muito difícil, você olha e você fala, cara... Você ia dar uma cara pra página, Exatamente, né? Antes era a sua exatamente. página ali. E foi aí que eu pensei, eu falei, pô, eu não quero fazer isso como o manual do jogador ruim. Primeiro que trabalhava muita gente lá, com a página e tal. Isso já na transição do manual pro Ele não disse isso, O manual ainda existe, tá lá, mas eu não trabalho mais no manual, não cuido mais. Saí, assim, ficou nas mãos de outras pessoas que estão lá desde o começo também, tipo, nada a ver. Eu só saí por opção minha de ter saído, porque em 2019 eu criei no Instagram a página Ele Não Disse Isso. Todo mundo pergunta por quê que chama Ele Não Disse Isso.
E porque na época eu postava frases absurdas, assim, que jogadores já tinham dito, sabe? Então, uns erros. Vou abrir Lady aqui Gil. pra ler umas. Lady Gil, por exemplo. Tipo, eram umas paradas assim, maluca. E aí eu falei, pô, eu vou criar uma página pra isso. Aí acabou, né? Acabou esse conteúdo, assim, A gente hoje posta frases que não tem erro, não tem nada, mas que os jogadores falam e repercute e tudo mais. Naquela época eram umas frases assim, tipo, ele só chegou na bola porque se ele tivesse 2 pulmões, ele chegava na bola. Pô, que é isso? Tá Neto acontecendo? Craque É. 2014. Exatamente, tipo, eram umas coisas assim, sabe? E por isso que chama. E teve um crescimento muito grande, pegou 100 mil no Instagram antes do manual. Caramba. Porque esse negocinho de frase engajava muito na época. E aí, quando acabou as frases? Acabou as frases, eu falei, pô, e agora? Ninguém fala Eu mais vou- merda pra eu postar É. aqui, pô. E aí, volta e meia, o Renato Gaúcho falava alguma coisa, sei lá, mas não tinha mais. Eu falei, vamos postar conteúdo. O Instagram é mais fácil, sabe, pra você mudar o conteúdo. Você perde um pouco, mas ainda assim engaja. Antes, né? Pelo menos lá em E 2019. aquela coisa do diário do Instagram também. Tipo, no Facebook você tinha que planejar uma postagem, postar 2, 3, porque senão já descia muito. Uhum. No Instagram, cara, você posta dali uma hora, você posta, dali uma hora você posta. Posta e posta. Só posta. E aí eu falei, pô, vou tentar no YouTube. E era só eu. Ele não disse isso, só eu. Até agora, só eu. Falei, pô, vou ter que ir pro YouTube, velho. Como? Como é que eu vou pro YouTube? E isso foi no começo da pandemia. Agora não, né? Que já faz 2 anos já. Em 2020. É que não acabou ainda essa bosta. É que a gente tá nela ainda. Parece que foi um mês passado, que já faz 9 anos. A gente entrou num buraco negro do tempo, uma porta Igual a gente porta tá do falando armário do 2017, do filme lá, velho. que eu esqueci o nome. Tá Da Crônica de Nárnia. Em Nárnia. Parece Aí que tá eu lá ainda. trabalho com isso há 30 anos e é 2017 que a gente tá falando. Tá entendendo? Mas aí eu falei, pô, eu preciso ir pro YouTube, porque se eu quiser seguir aqui trabalhando com isso, eu vou ter que me reinventar. Fiz o canal, fazia uns vídeos assim de curiosidade e tal, nada, cara. Era assim, rendimento muito baixo, sabe? Uhum. Porque eu tava acostumado com o rendimento do manual no Facebook, do Ele Não Disse Isso no Já Instagram. vinha numa pegada. Já né? vinha numa pegada que era, tipo assim, muita gente vendo, muita gente. O Facebook alcançava mais de 25 milhões de pessoas por mês. A página no Insta era mais de 8 milhões de pessoas, do Ele Não Disse Isso. Uhum. Falei, cara, vou pro YouTube, sei lá. É outro... Nossa, mas aí... Vou dar esse tiro aí pra ver o que dá. Vou pro YouTube. Aí eu criei o canal, comecei a fazer uns vídeos de curiosidades e tal. Falei, divulgava lá no Insta, ninguém ia ver. Falei, puxa, velho, não é a mesma coisa. O pessoal que tá no Insta ali, ele quer conteúdo rápido. Puxa, não tinha nem Reels, nada disso naquela época. Eu falei, pô, mano, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Aí eu postei uns vídeos de curiosidade, postei, assim, jogadores que são irmãos no futebol, sabe? Pegando de outros canais, assim. Curiosidades ali do pegando de futebol. outros canais. Eu falei, pô, não vai dar certo. Postei, assim, uns 5 vídeos. Falei, isso aí não vai dar certo. Desse jeito aqui, não vai rolar. Aí eu olhei pelo YouTube, assim, o que não tinha sobre futebol. Tinha tudo, basicamente. Aí eu vi uma reportagem do abandono do Estádio Olímpico, do Grêmio, ex-casa do Grêmio, né? Que tava pra ser demolida e não foi até hoje, tá lá só abandonado. Eu falei, pô, isso aí é interessante, velho. Tipo, falar sobre isso é interessante. Falei, eu vou fazer um vídeo então, estádios lendários que foram abandonados. Fazer esse vídeo, porque aí eu vou atingir a galera que gosta de futebol, tem uma memória em cima disso. Eu vou atingir a galera que gosta de coisa abandonada, porque você vê os conteúdos sobre isso na internet, tem muita coisa. Falei, pô, vou atingir uma galera. A galera fica velho. puta com os políticos que não fez nada. Exatamente. Aí da eu pensei, eu falei, pô, quem eu atingir vai ser o nicho que eu vou seguir. Se vier um monte de gente que gosta de coisa abandonada, vai ser isso que eu vou fazer. Se vier um monte de gente que gosta de futebol, vai ser isso que eu vou fazer. Beleza. Aí eu postei esse vídeo e os vídeos davam, assim, 100 visualizações, sabe?
Menos que isso. Postei esse vídeo, divulguei lá no Insta e deu 1.000. Aí eu falei, pô, legal. Mas eu postava a cada 3 meses, porque eu fazia outras coisas também. Aí eu voltei lá, tinha, depois de, tipo assim, depois de 2 semanas, voltei, tinha 13 mil views. Aí eu falei, pô, isso aqui tá massa, hein? Nem entrava no canal. Depois de um tempo, eu entrei de novo, assim, de mais uma semana, tinha 40 mil visualizações. Eu falei, pô, vou lançar a parte 2 desse vídeo aqui. Lancei a parte 2, postei nos comentários da parte 1 o link. E imediatamente, sem divulgar em lugar nenhum, assim, 1.000 visualizações. Eu falei, caramba, isso aqui tá muito bom. Na época, eu falei, pô, 40 mil visualizações? O grandão. Nossa, Tudo orgânico? tudo orgânico. Eu nunca, desde 2013, eu nunca coloquei R$ 1 de tráfego pago em nada. Nossa. Nada, até hoje. Nada. Zero. E aí eu falei, pô, vou fazer parte 2, parte 3. E fui fazendo e foi rendendo. Aí assim, em um dia ganhou 7 mil inscritos. Lá em 2020, né? Em março de 2020, eu acho que foi. Ganhou 7 mil inscritos em uma semana. E aí esse vídeo passou de 100 mil visualizações. Eu falei, caramba, velho, o pessoal gostou muito. O outro já tinha 30. Postei parte 3, parte 4. E aí no meio disso eu fui fazendo umas curiosidades sobre estádios, assim. Eu falei, pô, e se a galera gosta de estádio? Eu vou ver. Aí eu fiz a história de tal estádio, assim. Tipo, não lembro qual que foi o primeiro, mas uns estádios fora do eixo, sabe? O Douradão de Dourados. Falei, pô, vou fazer sobre esse estádio aqui. Passou muito tempo abandonado também. Fiz 10 mil visualizações. Eu falei, caramba, é disso que o pessoal gosta. Comecei a fazer conteúdo sobre estádio. E muito rápido, assim. Em março, que eu comecei a postar, criei o canal, comecei a postar. Em junho, tinha, tipo, 20 mil inscritos. Pra mim, isso já era, tipo assim, meu Deus do céu, eu vou viver disso pra sempre. Já era assim, eu falei, cara. E os vídeos rendiam mais do que o número de inscritos. Porque vai assistir um, fica lá na home das pessoas, né? Aí eu fui, olhei, falei, pô, vou seguir essa linha de estádio. Postei sobre vários e vários estádios, tipo assim. Aí eu comecei a fazer lista, como estão os estádios da Copa de 2014, sabe? Muito bom, conteúdo muito bom. Sim. Coloquei isso. Aí no primeiro dia esse vídeo já teve, tipo assim, 50 mil visualizações. E aí, em março de 2020, eu tinha, tipo, 0 inscritos. No final de 2020 já tinha, tipo, 50 mil, né? Inscritos. Aí eu falei, pô, agora, velho, eu tenho que prender essa galera aqui. E comecei a fazer vídeos sobre estádio. Tem muito estádio, até hoje eu não contei a maioria dos estádios do Brasil, mas já contei de muito já. Projeto de estádio é o que eu mais assisto. Nossa, projeto. Então, aí chegou 2021, que eu já tinha contado muita história. Eu falei, pô, tem que mudar isso aqui. E esse tudo formato. você fazendo a produção, Tudo. roteiro, Eu faço o tudo. roteiro. A minha esposa fazia o roteiro. Não entende nada de futebol, mas ela gosta de pesquisar. Aí eu falei assim, então faz o roteiro, que aí já facilita bastante já. Falei, faz o roteiro que eu faço o vídeo e edito. Eu faço os vídeos, os roteiros e edito até hoje. Mas porque eu gosto de fazer mesmo, sabe? Aí eu falei, pô, ela fazia os roteiros, eu comecei a fazer vários vídeos contar sobre vários estádios. Chegou nessa época, 2021, o canal já tinha ali 60 mil inscritos e dava bons números, assim, sabe? Uma média de, sei lá, 500 mil views no mês, sabe? Somando tudo, assim, 400 mil views, 300. Passava de 100, eu já tava feliz nessa época. E eu já focava só nisso. A partir do momento que o YouTube começou a dar certo, eu esqueci todas as outras coisas. E aí você ficava meio que tinha periodicidade certinho. Não, 24 horas por dia. Eu ficava lá fazendo E e eu YouTube, postava vídeo. assim como todas as redes sociais, é um algoritmo que É um você precisa algoritmo, fazer ele trabalhar pra No você, começo, né? eu criei um cronograma e eu postava, tipo, segunda, quarta e sexta. Eram os dias que eu postava. Passei um tempão assim. Depois eu mudei pra terça, quinta e sábado. Fui mudando. Testando todos os jeitos, né? Porque era vídeo só mais sobre estádio, então o roteiro era maior, a edição era maior. E o PC não ajudava em nada na época pra editar aqueles vídeos. Um vídeo sobre a Arena Corinthians que eu fiz lá em 2021. Tem quase 30 minutos de vídeo, mas para editar aquilo lá no notebook que eu tinha, meu Deus do céu, aquilo lá foi uns 2 dias para editar aquele vídeo.
Só que, Fora renderizar ele. nossa, pra renderizar foi Isso. 8 horas lá o... Falei, vai queimar antes. Vai queimar antes. Vou Explodir perder esse negócio tudo, aí. vou perder tudo. E... Só que, tipo assim, eram vídeos que... Aí eu comecei, né? Eu contei a história da Arena Corinthians, da Arena do Palmeiras, desde o projeto até a construção. Eu comecei a contar de todos. E chegou na época dos projetos. Começou a sair vários projetos de Arena. Eu falei, pô, e se eu postar aqui sobre os projetos? E foi aí, tipo assim, pegou 100 mil inscritos em 2021. Muito rápido com esses vídeos de projetos e tudo mais. E, tipo, do meio de 2020, do começo de 2021 até o meio, bateu 100 mil. Agora a gente já tá, tipo, em junho de 2022, tá quase para bater 200 mil inscritos. Só que hoje, depois, você tem que se reinventar dentro do seu próprio canal, do seu próprio conteúdo. Ele começou nichado sobre estádio. Foi ali que eu atraí o público. Chega um momento que vai cansando também, né? Você falar sobre estádio, sobre estádio, sobre estádio. E tem 3 estádios que são dos mais pedidos até hoje, que eu não falei ainda, que é o Maracanã, né? Que é o estádio, sei lá, um dos mais lendários do mundo, junto com o Azteca, acho que são os maiores. A Vila Belmiro, que eu sou santista e todo mundo sabe lá que eu sou santista, eu nunca fiz um vídeo sobre a Vila Belmiro. E o Prudentão. sacanagem, Então, isso que eu ia falar. Pô, E o que, mano? Prudentão. Eu ia falar do Prudentão. É, também, não velho. fiz. O Prudentão tá dos estádios abandonados lá de 2020, porque naquela época ele tava de fato abandonado. Ah, tá ainda. Hoje em dia eu já não sei. Hoje em dia eu já não sei. Mas naquela época não podia ter jogo, tava todo interditado. E as notícias que tinham na época era assim, e as fotos eram. Eu falei, pô, eu já fui em jogo aqui. Aquele que do Alambrado eu não fui, mas no seguinte, que o Ronaldo quebrou a mão e o Obina fez 3 gols em cima do Corinthians. 5, né? Porque 2 anos 2 anularam. Foi um dos piores dias da minha vida. Foi complicado. Eu tava lá nesse jogo. E eu fui em outros jogos lá também. E eu falei, pô. Mas assim, perto do que tava dessa época que você fez o vídeo, tá melhor. Não, eu imagino que sim. Porque naquela época, pelas Não imagens. tava nem sendo usado. Não, né, tava naquela interditado. época, né? Tava interditado. Com risco de queda das arquibancadas. Essa era a notícia no G1. Sim. Sabe? No GE, lá no site da Globo. Eu falei, pô. Ele tava em um desses vídeos. E muita gente pede pra contar a história do Prudentão. Eu vou contar ainda. Não, Vou contar. conta, vai ser bom. Eu vou Obrigação, contar, né, velho? É da Vila Belmiro. Eu tô esperando o Santos construir a nova arena, demolir a Vila Belmiro pra eu fazer um vídeo sobre ela. Tá perto, eu acho. É Será? necessário. Você sabe de alguma coisa? Não, então, pelas informações, já tá tudo muito bem encaminhado com a W Torre, que foi a empresa que fez o estádio do Palmeiras. Já era para ter começado, mas eles fecharam todo o acordo, cotaram os preços, fizeram tudo, e a pandemia chegou, teve que ser adiado, e aí tudo subiu, né? Material, mão de obra, e aí tem que readequar o valor, mas tem reunião em andamento, e porque a Vila Belmiro não suporta mais. O Santos não vai poder jogar na Vila Belmiro, Na Sula. na né? Sula, porque não permite, tem que ter no mínimo 20 mil de capacidade. Então, o Santos vai ter que jogar de favor e tendo um estádio. Então, acho que, por mais que a Vila seja, lendária, a casa do Pelé e tudo mais, mas eu acho que já tem que evoluir, pô. O Parque Antártica era lendário também e demoliram. E o Palmeiras é mais feliz hoje. Só pra você ver, eu perguntei porque o Edu Dracena foi no podcast do Ulisses Costa recentemente, né? O Edu Dracena tá na direção do Grêmio, do Grêmio. O Santos atualmente. Sim. E ó como a região de Prudente exporta talentos. Criador do Manual do Jogador Ruim, Santo Anastácio. Sim. Edu Dracena, jogador de seleção brasileira, hoje foi diretor do Palmeiras, de Dracena. E Ulisses Costa, que comanda o podcast de Oswaldo Cruz. Pois é, a região aí, ó. E se você for contar, nossa... o Vitor a gente já citou aqui. E vamos trazer todos eles pra cá. Você pode dizer que o Vitor é o maior ídolo da história do Atlético Mineiro? Pode. Pode. Tem quem diga e tem argumento pra falar isso. Sim. Tem quem diga que não, mas E é um cara gente boa pra caramba. ele é demais, cara. Então, falando sobre a questão de criação de conteúdo, Bruno. Sim. Hoje você já consegue viver só disso, Sim. né? O que você pensa um dia e fala, pô, porque seu canal tá lá no meio da internet, que é terra de ninguém. Sim. E se hackear, sumir com o seu canal? Então, é uma preocupação. Meio que você segue ali as diretrizes e
o cronograma para que isso não aconteça, mas você está sujeito, pode acontecer. Na maioria das vezes, principalmente no YouTube, você consegue resolver, sabe? É complicado, mas na maioria das vezes você consegue resolver. Pelo menos em 90% dos casos que já aconteceu de ser hackeado, sei lá, as pessoas conseguem resolver, recuperar o canal e tudo mais, mas é um problema, né? Porque se demorar muito tempo, o algoritmo já te joga lá para baixo. Você perde tudo aquilo que você construiu. Hoje, eu tô tentando ir para as outras redes sociais também. Eu deveria ter ido antes, mas, tipo assim, como colocando a minha cara mesmo. Eu não fazia isso antes, faço só no Instagram, hoje YouTube, você faz Instagram, bastante vídeos, né? TikTok, eu coloco tudo que eu faço para um, eu coloco no outro. E tipo assim, por quê? Por essa garantia. O YouTube, ele é muito bom porque ele te monetiza pela visualização. Então você estipula uma meta ali de views por mês, e aí você consegue ter uma base ali, não Mais é ou menos o que você certo, vai ter mas do certo. que você vai ter. E se você também atinge um número de pessoas mensal, você consegue parceiro, fixo e tudo mais. E vamos dizer assim, mesmo um canal que não é gigante igual o meu, você consegue ter uma renda que é melhor do que qualquer emprego que eu fosse procurar, entendeu? Então aí isso faz valer a pena. Você fala, pô, eu vou aproveitar isso aqui enquanto tá me rendendo Uhum. e porque melhor que isso hoje nessa situação, não vou ter. Mas o ideal é você, além de ter para qualquer um, o TikTok e o Instagram, o TikTok é mais fácil ainda de você atingir mais pessoas e crescer. O YouTube, para você ficar rico, vamos dizer assim, levar a vida que esses caras levam, você tem que ser muito grande. Muito grande. Você olha, você se espelha, sei lá, você olha o Whindersson, o Felipe Neto. O Whindersson, ele é mais pra stand-up e tal, ele Sim, posta. comédia. O Felipe Neto tá lá todo dia fazendo live, postando vídeo e tal. O cara se ele quiser Cossielo comprar da o, vida. o Cossielo, se quiser comprar o Rio de Janeiro, ele compra. O Podpah entrevistar ele, ele falou, não, eu construo um estúdio igualzinho Uhum. aqui pra vocês virem até a minha casa. Ele não queria ir pro Rio, né? Porque ele, tipo Pra São assim, Paulo, no caso. é pra São Paulo. E aí eu falei, e tipo assim, pra você ter essa vida no YouTube, você tem que ser desse tamanho. O pessoal se ilude às vezes, fala assim, pô, cara lá, 100 mil no YouTube, já era, tá feito. Não. Não, Já, porque tem gente que acha, né, que é só É, você tem gente postar, que é. igual você Exato. tá falando, do seu processo de produção, de Sim, edição, é a sim, sim. pergunta do Globo né? Repórter. Um produtor de conteúdo. O que Pois é. faz? Do que Pois é. come? Parece Como que é trabalha? fácil, né? Parece que é fácil. Você só vai lá e posta e vai dar certo. Aham. Mas, cara, tipo assim, você tem que planejar muito bem o que você vai postar. Isso tem que estar de acordo com a diretriz da plataforma. Isso tem que casar com o seu público, com a sua linguagem, porque eu tenho lá 10 milhões de inscritos e meu conteúdo é sobre doce. Se eu postar um vídeo sobre carro, não vai ter 1000 visualizações. E você ainda tem o Simplesmente. risco de perder o Exatamente. inscrito. Porque o YouTube não vai entregar para a pessoa que está inscrita. Tipo, ela está inscrita com o sininho ativado, não vai entregar. Porque você saiu do seu nicho, que o algoritmo já detectou ali o seu nicho. Então, você tem que pensar em tudo isso antes de você produzir o conteúdo e ver se está de acordo com a diretriz e tal. E, hoje em dia, focar nas outras redes sociais mais rápidas. Ela não paga por visualização, não monetiza ninguém assim. Só que se você consegue chegar lá, você consegue virar um influenciador, assim, um criador de conteúdo, a empresa tá ali. A empresa hoje não tá no YouTube, a não ser que seja, igual a gente tava falando do podcast, seja aquele canal, sabe? Se uma empresa quer investir no criador de conteúdo do YouTube sobre futebol, vai no meu canal ou vai no Desimpedidos? Ele já tá lá, as pessoas de lá já são famosas, tipo. Então, é difícil. Agora, se você vem pro Instagram, pro TikTok, eles estão com todo mundo. Tem agência que você se cadastra e você concorre à publicidade e, nossa, 90% das pessoas pegam aquela publicidade. Porque é vídeo muito rápido, às vezes pedem assim um stories de 15 segundos.
E aí é muito, tipo, não é fácil, mas é muito mais rápido. Se você tem a influência, já basta, entendeu? Você não precisa planejar muito. A coisa já vem ali, você fala, pô, é 15 segundinhos. 15 segundinhos, eu não preciso roteirizar nada, eu não preciso editar, colocar uma superprodução. E essa humanização é onde as marcas estão hoje. Então, o Reels, o TikTok, essas coisas são as que as marcas estão buscando, estão indo E até atrás. dentro desse tipo de trabalho ainda tem uma preparação, Ainda tem, com ainda tem um certeza. roteiro. Não é Com você sair certeza. ligando o seu celular, Não, é gravando, mu- falando qualquer coisa aquele e já era. stories que parece natural, ah, aquilo foi gravado várias vezes até chegar no ideal. As empresas recusam pelo mínimo, sabe assim? Pelo E estão mínimo. pagando. Eles estão pagando, eles estão no direito. Sim. E ainda assim é humanizado. Porque você tá ali vendo os stories de alguém. Tô falando dos stories, um exemplo. Você tá vendo o cotidiano do cara. No meio tem uma publi, é o cotidiano do cara. E aí o pessoal, isso aí chama mais a atenção do que você clicar num vídeo. Você tá vendo um tema, tá preso no tema, pum, para pra fazer uma publicidade. Você fala, puxa, mano, você já pula, né? Você vai pra frente, pula. Se não for muito do seu interesse, e na maioria das vezes não é, né? É tipo, você já, não, isso aqui anunciou, não. Por isso que tem que ser orgânico. E o Instagram e o TikTok hoje são muito. As pessoas conseguem fazer publicidade parecer um vídeo normal com qualquer coisa lá. Porque é muito rápido e tudo viraliza. Sim. Tudo viraliza, tudo entrega. O exemplo é esse. No YouTube, eu consigo bater ali 1,5 milhão, 2 milhões de visualizações mensais. Pô, com 2 vídeos por dia. Eu comecei agora a postar vídeos no TikTok, no Instagram. No TikTok eu postei um vídeo e eu tinha, tipo, 500 seguidores no TikTok. Esse vídeo em 3 dias tinha 700 mil visualizações com 90 mil curtidas. Com 500 seguidores em 2 dias. Isso no TikTok. Isso no TikTok. O YouTube, se você tiver 500 seguidores para você ter um vídeo com 700 mil visualizações em 2 dias, isso não vai acontecer. Possível. Nem se você tiver 2 milhões de inscritos, sabe? O Felipe Neto tem média de 1, 2 milhões de views. Ele tem mais de 50 milhões de inscritos, pô. Então, essa entrega da plataforma é o que tá fazendo todo mundo ir para lá, inclusive as marcas, né? E agora eles já estão com planos de vídeos mais longos, vídeos na horizontal, vídeos de sem tempo limite, live. Ou seja, eles estão olhando, meio que o Mark Zuckerberg fez, de transformar tudo em uma coisa só dele, o TikTok tá fazendo isso também. E eles entregam. É por isso que estão lá. Uma coisa que você vai postar no YouTube e não vai entregar para as pessoas que são inscritas no TikTok, vai entregar. Pode não ter ninguém lá te seguindo. O seu vídeo vai aparecer para todo mundo. Para todo mundo. Se for bom, eles vão curtir. Se não for, aí. Quanto mais curtida, mais Mais engajamento. engajamento. E não para. Entrega. Pra você ter uma noção, eles entregam o seu vídeo até pra você. Você tá lá rolando o feed e ele entrega o seu vídeo pra você. Tipo, o meu canal não me notifica quando sai um vídeo no meu canal. Não vem a notificação pra mim. Mas assim, o YouTube é a plataforma, tipo, vamos dizer assim, mais antiga, que ainda tá em alta. Eu acho que é muito importante todo mundo estar no YouTube. Falar assim, é uma plataforma ruim, paga mal? Não paga, porque é o que eu te falo. Outro lugar pagaria a mesma coisa pra você? Não. Então, não paga. Lógico que você tem que ter um público, você tem que já dar algum tipo de visualização, mas canais pequenos entre aspas assim, consegue se virar e se manter no YouTube tranquilo. Tipo, basta saber fazer, né? E também não se perder no conteúdo. Porque tem gente que muda de nicho, assim, numa semana pra outra. Aí o canal tem 1 milhão de inscritos e 700 visualizações por vídeo. Aí a culpa não é muito da plataforma. E vai muito de você acreditar também no que você tá fazendo, né? Não, Bruno? isso é o primordial. Você tem que ter constância e confiar muito. Porque com 20 mil inscritos, eu parei de fazer tudo o que eu fazia pra ficar só no YouTube. E eu tinha convicção que ia dar certo. Que eu ia conseguir me manter com isso, viver disso. Então, com 20 mil inscritos, desde o meio de 2020 até hoje, eu me mantenho
100% assim do YouTube. Lógico que não só do AdSense, mas de parceria e tudo mais. Mas eu parei e tipo assim, não, eu moro de aluguel, muita conta pra pagar, sou casado, não era assim, morando com os meus pais e, não, se der certo, deu certo, se não der, não deu. Não, eu morava aqui em Prudente ainda naquela época, só eu e minha esposa. Falei, mano, vou parar com tudo, tá me matando meu tempo, vou parar com tudo, vou focar só nisso aqui. Aí comecei a postar todo dia a partir dali. E a partir dali, de 20, tá com 190. Tem que acreditar e tem que manter também. Se desanimar, aí o YouTube te joga lá embaixo. Não pode. É que é o que a gente sempre fala, né? Chegar lá, É, teoricamente, acaba acontecendo. É sim. se manter que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você tem que se reestruturar, você tem que reestruturar o canal. E muita gente não vai gostar, mas você tem que fazer, você tem que dar esse passo, porque é muito importante. Um minutinho aqui. Falei demais. Ô, Pedrão, e uma coisa que eu, já voltando, né, um pouquinho a falar das páginas, quando você realmente coloca, né, seu tempo, investe muito nisso, as próprias pessoas começam a te ajudar, Exatamente, né? exatamente. É, assim, muita gente não consegue. Não é fácil você conseguir um público. É difícil, mas é completamente possível. Completamente. Qualquer pessoa consegue. E, mas, pô, eu não consigo gravar vídeo, fica muito ruim. Cara, meu primeiro vídeo, louco, eu não sabia o que eu tava fazendo. Nosso primeiro episódio. Cara, é maluquice, você olha. E eu sempre fui muito tímido. Muito, 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 assim, sabe? A apresentação na escola eu faltava. Falava, não vou nada. Pessoas que eu via a minha vida inteira na minha frente. Não, pavor disso. E aí, no começo, você fala, pô, muita vergonha, isso aqui vai ficar muito ruim, velho, que o pessoal vai achar de mim. A primeira coisa que você tem que pensar, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo. É você e a câmera. É você e ali. a câmera só, e ninguém vai assistir. Ninguém vai. Você pensa isso. Fala, pô, ninguém vai assistir. Se assistir, e muita gente assistir, é porque tá bom. Então você não tem do que se envergonhar. Tá bom, tem gente assistindo. Uhum. Na teoria, ninguém ia ver. E aí, cara, do primeiro, você faz o segundo, você já vai estar mais de boa, com vergonha ainda, o terceiro, isso pra qualquer coisa. E até hoje, pô, o primeiro vídeo pro Insta que eu fui fazer depois de 2 anos colocando a cara no YouTube, E meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. E aí você vai fazendo, vai colocando a cara lá e manter. Tipo assim, você tem que ter um cronograma fixo, você tem que ter um planejamento, não pode falhar. E se você fizer isso, você estipula um tema, começa a produzir, faz esse conteúdo com frequência e mantém. Pô, o primeiro deu nenhuma view, não importa. O segundo é quando? Continua. O segundo deu uma, não importa. Tipo, não, o que postou já era. É o próximo, é o próximo. Vai chegar uma hora que vai acontecer a virada aí. Não importa, você não sabe quando é. Tipo, o do Whindersson foi no primeiro vídeo. Mas tem gente que é no 100º. Mas vira. É só manter que vira. E quanto mais você produz, seja qual for a plataforma, quanto mais você coloca conteúdo lá dentro, mais a plataforma vai mostrando você para os outros. Ela entende que você tá trabalhando Exatamente, para ela entende e que com ela. Exatamente. Então, tipo, quando o seu vídeo é bom e muita gente assiste, o YouTube mostra ele para todo mundo. Você fala, pô, esse vídeo. Você pensa assim, pô, esse aqui tá me rendendo dinheiro. Pro YouTube é muito mais. Então ele vai entregar. Ele vai entregar. Se o vídeo ali falou, pô, esse vídeo aqui não tem muita gente dando bola, aí ele não entrega. E é normal. É normal, pô. Você posta um vídeo ou uma postagem no Insta, você posta e fala, pô, esse aqui não foi como eu imaginava. Nunca é como você imaginava. Uhum. Às vezes você pega e você fala, pô, mano, isso aqui não vai dar em nada. E posta. Aí dá tudo. Você fala, esse aqui é o vídeo que eu queria fazer na minha vida. Ficou espetacular, ninguém vê. Você fala, poxa, velho, mas tem que se manter, velho. Tem que se manter e fazer. Se você tem tempo pra colocar nisso, se você Vai tem e tempo, faz. vai lá e faz. Ô, Brunão, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando um pouco do tempo das páginas e tal. Uhum. Qual foi a maior polêmica que vocês se meteram com brincadeira, com piada, com alguma zoeira que vocês fizeram? Cara, tinha muita polêmica na época do manual, tinha muita polêmica. Nunca chegou a rolar processo, nada disso. Naquela época não tinha.
Mas teve uma polêmica que não foi diretamente com a gente, mas a foto de perfil foi o Jô durante muito tempo. Eu ia perguntar isso. Foi o Jô durante muito tempo. E chegou uma época que, isso foi em 2016, 2016 ou 2017, eu não lembro. O Jô, se eu não me engano, se envolveu num processo, em alguma coisa com a Renata Fã, por algum motivo, eu não lembro. E ele tava, assim, caçando todo mundo que falava mal dele, porque era na época que ele tava no Corinthians e deu alguma polêmica. Aí eu olhei assim pros moleques e falei, rapaz, ele vai mirar na gente. Ele vai mirar na gente e ele vai acertar em cheio. Porque, pô, associar o rosto. Apesar, tipo, não tinha nada a ver. A gente não achava ele ruim. Os moleques eram corintiano, ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Paulista. Pô, ninguém odiava o Jô. O Jô era fera. Eu falei, só que foi a primeira foto que apareceu. Falei, a gente vai ter que mudar isso aí o quanto antes. Porque os seguidores começavam a marcar o Jô, sabe? Puxa. E começou a sair no UOL, matéria Nossa. sobre isso. Eu falei, pô, isso aí vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Aí a gente fez a silhueta parecida, né? O logo que tá lá até hoje. Falou, vamos trocar isso logo, que aí não vai dar Era B.O. porque foto antes era dele no foto, CSKA, foto não dele. é? No CSKA. Era foto dele mesmo. Eu falei, pô, já tá com mais de 1 milhão de... Você é louco, associar? E aí a gente mudou, mas foi o mais perto de dar polêmica. De dar confusão, treta, tudo. Tudo que a gente postava lá dava treta. Não, mas os caras que vocês faziam piada nunca chegou a mandar Nunca, nunca, mensagem. nunca. Sempre de boa. Sempre assim. Teve uma vez, um tempo, na época do rolo do Thiago Neves, que o Cruzeiro caiu, e a Fala, gente... Zezé. Eles perderam o jogo, não sei se foi contra o CSA, eles perderam um jogo e o Thiago Neves foi pra uma balada e saiu essa foto em todo lugar. Tipo, eu não sei se foi nesse jogo. E saiu essa foto em todos os Que lugares. ele tava no Tardezinha. Tipo, Isso, ele tava com a verdade. esposa dele e Isso. tal, num camarote. Aí tipo assim, mano, e daí? Já perdeu o jogo, velho? O Thiago Neves não foi nem o maior problema daquele Cruzeiro. Depois a gente viu o Tanto de buraco problema que que tava tinha. aquele Cruzeiro. Não foi culpa dele, assim. E aí a gente postou essa foto também. Todo mundo tinha postado. Tipo, não foi a gente que postou. Ele foi lá nos stories pedir pra remover. Pô, alivia essa aí pra mim e tal. Porque ele já tava sendo massacrado, né? E nem tinha sido eu. Tinha umas 6 pessoas que postavam na página. Eu falei, claro, tipo, tá aí na internet pra todo mundo ver, cara. Não vai adiantar nada eu tirar. Mas eu tiro, sem problema. Mas sempre de boa. Nenhum jogador nunca chegou falando. A gente descascava, mas não zoava tanto. A gente zoava mais os gringos e valorizava o brasileiro, sabe? Principalmente os das antigas, assim. Adriano, Ronaldo, Romário. Esses caras a gente ficava, enaltecia assim num nível absurdo. Bem saudosista. Não, o mesmo. saudosismo hoje, com certeza o Manuel tem uma influência aí. Eu não sou nada saudosista, mas o personagem manual do jogador ruim era bastante. E quando criaram o hino do manual? Foi, criaram... Como que foi isso? Como foi essa história? Cara, isso foi bem lá atrás, tipo assim, não tinha... Nossa, se você ver o vídeo, É muito engraçado antigo, as é muito roupas antigo, que eles E os usam. caras fazendo um churrasco num carrinho de supermercado, tipo, colocaram o carvão dentro do carrinho com os tijolos, a grelha em cima e cantando lá, os caras fizeram, os amigos. Só que isso aí, cara, a gente não tinha, sei lá, 200 mil Eles não tinham curtidas. nada a ver com vocês. Nada, Só era mandaram. só a galera que curtia, que a gente fazia o decreto toda sexta-feira, né? Que era o que podia fazer, o que Começou não com podia vocês fazer. ou com cenas lamentáveis? Na verdade, o decreto começou com o Joaquim Teixeira, que era uma página de zoeira no Twitter. Lembro. E aí ele fazia um decreto estilo tal. Os Cenas Lamentáveis, depois dele, começou a fazer o decreto no estilo deles. Aí eu falei assim, pô, nossa página era muito pequena. Os Cenas Lamentáveis tinha 150 mil curtidas, né? Na época do Facebook era curtidas. A nossa tinha 30. Eu falei, pô, eu vou misturar esses dois. Porque eles não eram tão pesados porque eles já eram comerciais. O Joaquim Teixeira era muito pesado. Uhum. Muito pesado. Eu falei, não, vou misturar Joaquim os Teixeira dois. do veinho lá. É. Isso, de camiseta azul. É. tá. Aí eu falei, vou misturar esses dois e começar a fazer um decreto aqui também. E aí eu vou postar em horário diferente dos cenas, né? Eles postavam 6 horas, a gente postava 6h10. Falei, mas pô, os caras gigantescos, a gente, velho, isso aqui é pra uma galera que tá aqui só. Aí eu comecei a postar e o nosso decreto era muito pesado. Tipo assim, era muito pesado. Nossa,
Cada coisa que postava lá. Eu perguntei das polêmicas, aí eu já não sei se era do manual ou do Cenas Lamentáveis. Acho que era do Cenas. Do Rodriguinho, o cantor. Ele Não, deu não- entrevista descascando a molecada que fazia. Ah, tudo um bando de moleque, que não sei o quê. Que era dele numa live. Ele cantava tudo desafinado. Meu pau tá seguro, né? Não foi. Sou eu. Pode, eu. se foi agora, Acho que foi durante a pandemia. se foi agora, pode ter sido no manual, que eu não tava incluso nessa. Nessa Pode ter não. sido, nessa Mas eu não tava. ele descascou, ele falou, ó, pai, os caras fizeram de sacanagem comigo, Aham. mexeram no áudio, aí os caras foram no YouTube, pegaram, não mexemos no áudio não, os bagulho zoando assim. Eu acho, pode ter sido cenas. Mas então, nessa época, era a gente fazia o decreto. E aí, em questão de tempo, a gente tinha 1 milhão de seguidores, o Cenas tinha 400 mil. Aí, essa foi a polêmica. Que os caras dos Cenas Lamentáveis, do legado da Copa, eles ficavam falando que a gente ficava copiando eles. Eu falava, caraca, mano, eu não tenho tempo não, velho, pra ficar copiando. Os caras eram. Não sei se na época já era patrocinado É, pela Adidas. Pela velho. Adidas. Eu falei, pô, mano, os caras tá de verdade olhando pra isso. O nosso conteúdo não tinha nada a ver. Tanto que era muito mais pesado do que qualquer outro. Por isso que a gente cresceu tanto. Porque não tinha esse pudor, ah, não, vamos ter parceiro ou não. A gente não tinha isso. A FUT abraçou mesmo com tudo isso. Mesmo com tudo Usados. isso. Mesmo com tudo isso, eles abraçaram. E a Gillette, mesmo com tudo isso, a gente não mudou. Depois foi mudar. Né? Aí quando foi pro Instagram, mudou um pouco a conduta. Mas, porque hoje exige isso. Se a gente fizesse aquele mesmo conteúdo hoje, você é louco. Tá todo mundo preso. Não teria página. Não Tava teria. todo mundo preso, é foda. Eu não faria mais esse conteúdo. Porque a questão era essa. Ninguém que tava lá acreditava naquilo. Tipo, bebê Baigon. Não, cara. Só que aí começou a ficar preocupante, porque no grupo o pessoal mandava umas fotos lá, e eu olhava assim e falava, meu, Estamos influenciando. esses caras estão fazendo coisa errada, velho. Tipo assim, sabe? Eu olhava e falava, não. Aí a gente começou a mudar, a tirar muita coisa. Que era só na zoeira, porque na minha cabeça eu imaginava, eu falava, pô, o cara nunca vai fazer isso. Só que Fazia. tem gente maluca. Tem gente que faz, cara. E aí eu falei, não, eu não quero. Isso aí eu não quero. Pra você ver o tamanho Aí da dá merda, aí fala assim, onde você responsabilidade. viu isso, menino? É, Vi lá pô, no canal. Pra você ter uma ideia do exatamente. tamanho da responsabilidade muita que os criadores de responsabilidade. conteúdo têm, mesmo sendo do entretenimento. Exatamente, é Né? muita responsabilidade. E lá, como a gente tinha esse contato direto, pô, era difícil. E quando a gente começou a ver isso, eu falei, não, aí não. Porque ninguém acreditava naquilo de verdade. Era um personagem. Tipo assim, Manual do Jogador Ruim era Era a um zoeira que você falaria personagem. na escola, Exato, na tipo, faculdade. Ninguém acreditava naquilo. Era só, ó, vamos fazer um personagem aqui, fazer uma zoeira legal. Tipo, não fazia mal pra ninguém, não desrespeitava ninguém, nada, não tinha Era nada turma do fundão da disso. escola. Era sem ofender ninguém. A gente zoava muito. Quando falava assim, postava coisa pesada, era de zoeira. Tipo, não tinha esse pudor. Mano, não posso zoar o Flamengo, porque senão a torcida do Flamengo, não posso zoar o Corinthians. Não tinha essa. Só que dentro do respeito, tipo, nada de pra desrespeitar ou nada disso. Só descascar mesmo, coisa que dói na alma do torcedor, mas daqui a pouco já tá todo mundo posta de outro A time. conversa de boteco, né? Exatamente. De boteco. Resumindo, é isso. O manual era uma conversa de boteco que atingiu muita gente. E aí o pessoal começou a levar muito a sério. Porque aqui é assim, né? A gente leva as coisas que é pra ser divertido, só pra descontrair, tipo um futebol da vida, um basquete, uma página de humor. Nossa, as pessoas levam muito a sério isso. E aí o que tem que ser levado a sério não leva tão a sério assim. Sim. Mas é um problema do mundo, eu acho. Sim. Não é só aqui, não. Mas qual que foi a tua reação quando o pessoal mandou o vídeo lá do hino? O do hino, cara, foi muito fera. Porque Vocês receberam no direct ou a só gente viram recebeu lá? no direct do Facebook. Aham. Um outro administrador da página viu, mandou lá no grupo de administradores que a gente tinha. Aí eu falei, mano, não acredito que os caras tiraram uma parte do tempo. E era uma galera mais velha que a gente, sabe? Era uma galera que eu falei, pô, esses caras aí estão fazendo no meio do rolê deles. Falei, isso aí tá ficando massa. Foi a partir daí que a gente criou o grupo. A partir daí que a gente criou o grupo, porque falou, tem uma comunidade aí.
Eles precisam conversar entre eles. E aí, pô, mostrei pra todo mundo da família. Falei, pô, eu que fiz isso aí. Isso Eles aí é eram muito da onde? Você fera. chegou a trocar uma Não, ideia com a gente nem eles? chegou a... Eles mandaram o vídeo, um deles mandou, a gente agradeceu lá e tal, pediu o contato dele. Ficamos com o contato dele um tempo lá, mas depois perdeu. Eu não sei, cara, eu não sei nem quem são aquelas pessoas lá, velho. E os caras foram muito Se fera. por acaso você brotar Tiver assistindo, aí, o se pessoal do você vídeo, fez o hino entra do em manual do contato aí. jogador ruim, Avisa a gente avisa, aqui. talvez seja procurar. de Prudente, pô. Talvez. Talvez Ou de seja Anastácio. Prudente. É, Ou de Anastácio, porque todo mundo é de Anastácio. pode ser. Se não for, pode ter nascido lá. É, Pô, mas que legal. Eu perguntei do hino porque justamente, cara, criou-se o sentido de uma comunidade. sim, Né? foi a partir dali. E eu lembro, sábado à tarde tinha nada pra fazer, eu ficava lá no grupo vendo as Não. merdas que o povo ficava Não, mandando. e naquela época o Facebook permitia muita coisa Sim, também, né? Hoje sim, em dia. era muito massa. E como que você tá vendo tudo isso, cara? Essa mudança de linguagem em si? Cara, eu acho que tem mais relação a hoje se vive disso. Hoje as pessoas buscam entrar, criar uma página, seja onde for, um canal, como profissão. Hoje em dia já é assim. A pessoa quer ser youtuber para viver disso, ou quer um Instagram profissional para viver disso. Então, para que as marcas cheguem em você, você tem que seguir uma diretriz. E aí a própria plataforma enxergando isso. Porque se você quer lucrar com a plataforma, imagina a plataforma. Eles enxergaram e colocaram as diretrizes. Então, essa mudança, lógico que é uma evolução natural. As coisas que eram postadas antigamente, muitas das vezes eram muito ofensivas e tudo mais. E isso não cabe mais, não dá para ser assim mais. Você tem que ter o mínimo do mínimo de respeito com todo mundo. E naquela época nem sempre se tinha tanto respeito assim com todo mundo. Mas eu acho que as coisas vão melhorando, a tendência é melhorar. Por isso houve uma mudança também, mas comercial, pra mim, até hoje, assim, é o que rege a coisa, sabe? Porque se impacta o seu bolso, aí você muda. Então eu acho que foi isso que aconteceu. As pessoas já entram nesse meio querendo viver disso, querendo trabalhar com isso. Muitas das vezes já quer imediatamente e não é assim que funciona. E aí você tem que seguir uma diretriz, né? Então eu vejo com bons olhos. Eu acho que é muito mais agradável você consumir um conteúdo, sei lá, seguindo essa diretriz, essa mudança de comportamento, do que você tem ainda os específicos. Você acha conteúdos, se você quer uma coisa mais pesada, mais fora, mais politicamente incorreta, ainda tem. Muita gente faz. Só que aí, pra grande massa, assim, pro pessoal, você vai assistir, sei lá, uma coisa com a sua família lá. Tem que seguir um padrão, sabe? Eu acho que é comercial, o motivo foi comercial, ajudou a educar muita gente por conta disso e pela responsabilidade, porque o que você fala aqui, você acha que você só tá falando aqui. Pô, se 1000 pessoas vê esse episódio e a gente só falar água aqui, 2 delas pode virar uma pessoa horrível. Só porque ouviu a gente falar alguma coisa, sabe? Tipo, pode acontecer. Acontece. As pessoas estão lá te assistindo. E ainda mais no YouTube, que a galera. Quanto tipo de pessoa, né? Todo. Não tem filtro nenhum. A mais influenciável do mundo, a mais durona do mundo. Pessoas de 60, de 13 anos que ouve uma opinião só e acha que aquilo é a opinião correta. Aí Então, vai comentar com o colega. aí o vai colega espalhar. conta pro colega. Então, tipo assim, você tá aqui botando a cara, mesmo que você não tenha um seguidor, você tem a chance de estar influenciando alguém. Então, por isso, você tem que seguir uma diretriz. Porque todo mundo fala que nos anos 90 era diferente, era tudo mais legal. A geração de hoje, que foi criada pelo pessoal dos anos 90, ela não é muito saudável, assim, vamos dizer, né? Elas são cheias de problemas psicológicos e pessoa nova com depressão, pessoa com 17 anos que não, tipo assim, na teoria, não passou por nada ainda, né? Sabe? Tem muita coisa pra Tem ficar triste muita ainda. coisa pra ficar triste, tipo, pô, a escola, por exemplo, é uma coisa que deixa a pessoa deprimida, que tem que fazer, nossa, sabe, tipo, terapia por causa disso. E, pô, não deve ser assim, né? Você vai viver muita coisa ainda, muita coisa vai te deixar muito mas triste. um pouco dessa questão
dessa juventude ser assim é muito porque, além. Eles foram meio criados também pela rede social, né? Exatamente. Eles convivem com haters desde quando eles nasceram, praticamente. Eles E o estão. medo da rejeição também, aquele disfarce da rede social de sempre estar feliz, de sempre estar bem, essa obrigação de sempre estar bem. Tudo isso interfere para que essa geração seja uma geração deprimida. Assim, Exatamente. E hoje em dia os problemas estão muito mais evidentes, né? Sim, por com conta da certeza, internet. Com certeza. Tem tudo a ver aqui, porque a gente assiste essas pessoas e, igual a gente tava falando, é muito fácil produzir esse conteúdo aí. É só fazer isso, é só ir lá e filmar sua piscinona, seu carrão e se tá de boa. Cara, por trás disso, não é assim. Só que eles vendem é essa vida que a galera quer ver. E o problema é esse. Porque se você só vê essa parte, pô, eu acho incrível quando o cara expõe o problema dele. Esse cara que é famoso e tal. Sim. Ele expõe o problema dele. E quando ele expõe, parece que, tipo assim, o problema do Whindersson. Mas ele é milionário, pô. Sacodinha, você não pode ter não pode problema? ter, não pode ter problema, Tipo, né? porque Vai comprar lá vendem suco essa de imagem, né? resolução de problema. Vendem essa imagem de que, pô, o cara tem dinheiro, ele mora numa casona. Não, ele não tem problema nenhum. Essa vida que eu quero ter. E aí, se você tem uma vida muito fera, aquela vida que seu pai olha e fala, pô, se eu tivesse uma vida dessa na minha época, é pouco. Você olha e você fala assim, eu só tenho um golzinho. Fala, pô, você tá achando ruim, cara. Graças a Deus. Graças a Deus que você tem, tá ligado? Só que ele quer ter uma Mercedes, velho, porque o cara que ele segue tem uma Mercedes, mora numa mansão. E aí se frustra e com 14 anos é uma criança frustrada que acha que nada deu certo na vida dela. E Sim. ela nem começou ainda a sua vida. A minha preocupação, assim, preocupação também. Página 50, vai. Não vou acabar esse livro tão cedo. Mas é assim, a gente tá passando por um momento em que tá entrando uma geração até os 20 e poucos anos que necessita viver de hype. Sim. E a gente tá, nesse meio tempo, pegando gente da nossa geração, até mais velho que a gente, entrando nessa necessidade de se viver de hype também. Então, você começa a ficar... Digo mais, fogo pessoas das cruzado. gerações passadas começando a entrar nessa. Então, é isso que eu tô falando. Pessoas Galera de mais velhas. 60, Mas isso é 65 verdade. anos. Querendo viver de hype. E, Sim. tipo, pra mim isso é uma loucura, irmão. É. Tipo, aquilo que o Pirajá, a gente sempre cita o Pirajá, que foi um dos episódios aqui, de curtir o processo. Cara, tipo, o processo tu já passou, tá ligado? Já passa daí. E tudo é uma... Porque essa imagem, igual eu falei, não importa quem tá te assistindo. Que seja a pessoa mais turrona ou a mais mente aberta, muitas vão comprar essa ideia dessa Sim. vida. E vão comprar a ideia de que é uma vida fácil. E a internet, ela passa por isso, né? Hoje o processo da internet, ele é rápido. É rápido, Ele é rápido. Então você tem que Exatamente. ir... Ou você acompanha da sua maneira, Sim. ou você deixa de ter personalidade. Exatamente. Aquilo que a gente... Dura até o próximo story. Que a gente estava Exatamente. falando ontem, né? Que você me falou, não, Pedro, calma aí, não sei o quê. É isso. Sim. É isso. É você ter um ponto que você sabe falar calma. Calma, Acho que falta muito isso. É tanta story pra gente ver que acaba E não na falando verdade, eu acho que o que fica é que se você não é autêntico, você não chega a lugar nenhum Exato. nesse meio. Mas como ser autêntico se você foi moldado pelas pessoas que você segue? Então, tipo, a sua opinião é a sua opinião? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, você ouviu uma pessoa que você gosta muito falar sobre aquilo e aquela opinião virou a sua opinião. Você decorou até as palavras que ela usou pra você falar daquele jeito. Tipo, pra você parecer convincente, que seu argumento foi ótimo. E o argumento daquela pessoa talvez nem seja dela também. Talvez seja tudo modulado. Tipo, por trás daquela pessoa tem uma equipe, tem um empresário, tem uma pessoa que instrui ela a falar o que ela deve falar, não o que ela pensa. E ao mesmo tempo que as pessoas querem ser aquela pessoa e chegar no lugar que ela chegou, ela precisa ser autêntica para chegar lá. Sim. Então, essa conta aí nunca vai bater. E por isso que você vê as pessoas mais antigas que já passaram por tudo na vida, pô, já curtiram a vida, o processo. Elas estão num lugar onde as pessoas mais novas, assim,
olha e fala, puxa, mano, o dia que eu chegar lá, se eu vou levar uma vida legal, eu chegar lá, pô, é lá que eu quero estar. As pessoas não querem mais estar lá. As pessoas querem estar empolgadas o tempo todo, fazendo coisa o tempo todo e eufórico o tempo todo. Pô, ninguém consegue viver assim, não, velho. Ninguém é assim. É meio que um vício É, na adrenalina. Na adrenalina de na você estar ali, dopamina, criar na alguma sensação coisa. boa, né? É. E você tem que respeitar o processo, isso é fato. Nem sei se é dopamina. Você tem que. Você... É esse Não, negócio é isso aí, aí. pô. Sensação de bem-estar aí. Se você não respeita o processo, volta lá no começo que a gente falou. Tem as exceções. O cara que estoura rápido é porque ele é autêntico. Não tinha nada parecido com o Luva de Pedreiro. Ele explodiu. Não tinha nada parecido com o Whindersson. Ele explodiu. O Felipe Neto, quando ele surgiu lá atrás, ele ficou muitos anos parado em nada. Com os mesmos números, vivendo uma vida, tipo, de um influenciador que bombou e caiu no esquecimento. Ele se reinventou, ele foi massacrado quando ele se reinventou, que ele viu, ele falou, pô, o YouTube tá virando um lugar para conteúdo para criança. Eu vou criar conteúdo para criança. Ele foi massacrado, porque ele não tinha nada a ver com isso. Ele respeitou o processo dele, foi o canal que mais cresceu no planeta Terra. Mas, tipo, tá vendo como leva tempo as coisas? Tipo, Sim. você não vai ser o maior fenômeno do mundo hoje. Só se você for uma exceção. E as pessoas se frustram muito rápido, porque elas são moldadas, igual você falou. Pô, vivem na expectativa de estar tá sempre ali. E quando chega lá, no topo do mundo, Vê não que tá não é isso aí. satisfeito. Não tá satisfeito, porque essa sensação acaba, pô. Não importa se você tá na pindaíba ou tá milionário, quando essa sensação acaba e você fala, pô, e agora? Tipo, é ruim. Você vê pelo Whindersson, o sonho dele era ser milionário. Ele já falou isso. Hoje ele não tá feliz. É isso, ele não tá feliz. Não sei se você viu a entrevista do Scarpa. Sabe, Scarpa? Sim. Você viu ele falando de que futebol não é o conto de fadas que ele imaginava, que é. Pois é. Sonhou a vida inteira em jogar futebol, e quando ele chegou lá num time grande e tal, ele viu que não era aquilo. Pois é. Não, e tudo que ele passou saindo É. do Fluminense pra ir Também, pro que a Palmeiras, galera- da forma que ele saiu, Os caras como queriam ele foi matar ele lá. atacado, é. Isso em todas as áreas, né? Sim. O Scarpa é É. um exemplo, falou do Exatamente. Whindersson, mas quantas e quantas pessoas a gente não Pô, consegue lembrar que Exatamente. aconteceu que- isso, artista, Sim. né? nos anos 70, 80, os astros do rock aí, pô, eles se foram com 30 e tantos anos, 40 no máximo. Por quê, velho? A vida, as ocasiões e a pressão e, tipo, tudo isso levaram eles a esse, tipo, perder a vida aí com 30 anos. Os caras que marcam até hoje. Todas essas gerações, sei lá, Renato Russo, Cazuza, Cássia Eller. Não, Chorão, Fred pô. Mercury. Chorão, recente. mais recente, tipo, esses caras todos, pô, eles perderam a vida, eles entraram nesse mundo por pressão. Exato. Isso a gente tá falando de muito tempo atrás, mas é isso, pô. É muito difícil você lidar com isso. Então, mas tem que saber lidar, mas as redes sociais estão atrapalhando um pouco. Elas são muito boas, mas É só que se você não tiver o cuidado Exatamente. necessário, você É o você famoso pira. tudo em excesso faz Faz mal. mal, é. Pira. Faz- Pira, Não, pira o cabeção. você Fica vai lá totó. ver o relatório diário de uso das pessoas, 20 horas por dia de celular, pô. Eu trabalho com isso aqui, pô, meu relatório é 2 horas. É loucura. Eu nem pego, velho, eu não pego, tipo assim, pô, eu tô sempre trabalhando, pesquisando, mas é como se fosse qualquer outro trabalho. Eu estipulo o que eu tenho que fazer, gravo o que eu tenho que gravar, Como é que é a edito e tua tal. rotina? Cara, Você tem um horário pra acordar, pra... Olha, depois... então, eu durmo muito tarde. A parte boa de você, eu trabalho na minha casa, eu montei um estúdio lá, e tipo assim, eu durmo muito tarde porque eu tenho que gravar à noite, na maioria das vezes. Porque o barulho de dia, assim, numa cidade é complicado, tipo, não dá. Então eu gravo à noite. Lá na SAS passa o carro do ovo. Nossa, todo dia. Caminhão de Todo gás. Só o certo da panela de pressão. Olha, todos esses Aviso de passaram velório. hoje. Aviso de velório. A vídeo, tudo. Passou hoje também. Não, tem tudo isso. Então, assim, é uma cidade muito pequena. Então, você passa lá numa extremidade da cidade, se ouve na outra. O carro ficar parado em um lugar só, avisa a cidade toda. Avisa a cidade toda de uma vez. Mas aí, então, não tenho hora fixa pra acordar, mas normalmente eu gravo mais à noite, tipo, depois das 9 da noite.
E aí, durante o dia, eu vou editando e pesquisando o tema. Se for uma coisa muito urgente, eu gravo durante o dia também. Mas aí eu fico, tipo, não para de trabalhar. Você senta lá no PC e aí você tá sempre pesquisando tema, possibilidade de tema, ou vendo as notícias. Você vai assistir um jogo, tirar uma É, ideia. tipo, você assiste um jogo pra ver se, pô, será que sai alguma coisa legal daqui ou não? Então, não para. É 24 horas, tipo, pensando nisso. E na hora da rotina tipo, a rotina é mais essa. Você grava, eu gravo, né, à noite. E durante o dia eu vou editando, pesquisando. Se não ficou bom, eu regravo. Ou, tipo, mas não tem nada. Eu não quis ter nada fixo, sabe? Eu não quis Fixar um de horário. fixar um horário pra Aham. fazer isso e aquilo, porque eu não gosto de rotina. E eu funciono melhor assim. Tipo, às vezes eu não quero editar de manhã, eu vou editar à tarde, de manhã eu vou fazer outra coisa, sei lá. Eu preciso sair também bastante, e aí eu escolhi não estipular rotina. Tem gente que não funciona sem uma rotina, né? Mas eu já sou o oposto. Eu não gosto de rotina, não. Ixi. Não dá. Não dá. A gente escuta muito falar isso, né? É. O pessoal, eu quero viver sem rotina. Sim. Não, é A hora que difícil não tem também. rotina, não consegue É. viver. Fica louco, é difícil, pô. Ainda mais em casa. Nessa época da pandemia aí, que foi quando o canal estourou, imagina, não podia sair. Não tinha pra onde sair, né? Ficava mais em casa também, porque, pô, você vai sair numa pandemia? Não vai, que a gente não saiu, ficou dentro de casa, trabalha em casa. Pô, era difícil, cara, tinha que se ficar ali, pô, o que eu faço agora? Como é que eu vou estipular, sem horário pra dormir, às vezes ia dormir só no outro dia de manhã, fazia tudo de madrugada que tinha pra fazer. Mas, depois de um tempo, já faz aí uns 4 anos desde quando eu casei, que eu tô numa rotina, não tenho uma rotina, mas virou uma rotina, essa não rotina. Aí já me acostumei já também, tipo assim, eu consigo estipular os meus horários. Se eu quero fazer tal coisa, tal horário, eu consigo resolver isso. Eu prefiro dessa forma, eu não gosto muito de, não, vou acordar todo dia aqui e fazer isso, fazer aquilo, não gosto. Então é isso. Então você que quer ter um canal no YouTube, não é fácil, Não é, mas mas é vale a pena, é possível. possível, com É certeza. possível. Comece. 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 Basta começar, se você começar, manter. Pô, você aí, novo, mora com seu pai, com a sua mãe, pô, pega o seu celular, que eu comecei no Moto G. Meu Deus. É um Moto G. É um Moto G. Eu comecei no Moto G. O áudio era o do celular. Depois eu comprei um microfonezinho de 100 conto. Parcelei em 12 no Mercado Livre. Quero saber o preço, quero saber quantos E, parceiros. cara, exatamente. Comecei a gravar assim, vai postando, velho. Não vai dar nenhuma view no primeiro vídeo, nem no segundo, nem no terceiro, mas continua. Uma hora vai dar. E aproveite o processo. Isso. Alguma frase racionais hoje? A vida é Hoje. louca, nego. Né, eu tô de passagem. Não foi ensaiado. Não foi Não ensaiado, foi mas deu ensaiado. certo. No final ele disse isso. É. Ô, Brunão, obrigado. por ter Ô, eu vindo que aqui, agradeço, Foi um velho. papo Muito bom, massa, muito massa legal. mesmo. E a gente, ó, daqui a um tempo vamos fazer outra. Aquele lá em Epitácio lá, não esqueci não, tá? Não. Cara, Vamos gostei. marcar. Gostei. Bora. Vamos. Quem sabe a gente não reativa o tática de boteco? Aí, ó. É uma possibilidade. Isso tudo. Eu adoro Vamos, tática e gosto de Mas não boteco. vamos dar muito spoiler Não, aqui, não. Pessoal, se inscrevam no canal, aqui no nosso canal. Se inscrevam no Ele Não Disse Isso. Acompanhem lá. O conteúdo é muito legal. Não sabia que você era aqui da região. Pô, muito aí, massa te ó. conhecer. Eu acompanho desde a época lá da comunidade do Facebook. Já perdi de estudar a prova por ficar acompanhando, dando risada lá A culpa não é minha, viu? as Não, sou eu que postagens lá agradeço. do grupo. É muito legal, uma honra mesmo. Não, Tá a com honra você é Ó, toda e minha. ele não disse isso, tá? Essa questão de não estudar pra prova e tal é mentira. Ele Mas passei sem exame. Pronto. sabe. Isso é que é o importante. É importante passar. Mas é isso, galera. Segue a gente lá nas outras redes sociais também. Você viu o que o Brunão disse. Eu também não sabia que o Bruno era daqui. Um dia me deram uma incumbência no trabalho lá. Tem que mandar mensagem pro Bruno e tal, não sei o que. A gente vai começar lá no YouTube, da FUT, não sei o que. Legal. Aí do nada o Luiz, que é lá de Anastácio, também vira. O Bruno trabalhou aqui. Como assim? Não, ele trabalhou aqui, ele é de Anastácio. Falei, não é possível. Pois é, do nada a gente tá trabalhando junto agora. É isso. Então, galera, segue lá a gente, o Prudencast, lá no TikTok, no Instagram. Segue a gente no Facebook, a gente tá por todo canto, tá no Spotify também. Segue o Fábio no Instagram, @FalaFábioReis.
O meu, @FalaPedroReis. O do Bruno, E aí, Brunão, tá lá também. tá lá Me também. acha lá. A em todo página canto. do Ele Não Disse Isso Tem no mais Instagram. páginas que você É, gerencia Não, ou agora é só Ele Não Disse Isso. Joga Ele Não Disse Isso em todas as plataformas aí que você vai me achar lá. E segue lá quem gosta de futebol. Muito massa mesmo. Valeu. Fechou? Valeu, pessoal. Até o próximo Obrigado, episódio. mais um. Tamo junto. Valeu. Abraço. Dance, dance,